Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Marques, sou professor da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 1 e hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária, falando a respeito de análise de indicadores econômicos e financeiros, tá? Vamos começar com a parte 1 e na aula seguinte nós vamos falar da parte 2, né, do outro conjunto de indicadores. Certo? Então vamos lá, gente. Essa parte em especial, que nós vamos falar aí de indicadores financeiros e econômicos, primeiro nós precisamos entender o que vem a ser essa análise financeira, certo? Então a análise financeira, na verdade, é você tentar entender, né, o comportamento da empresa a partir de dados. Vamos usar informações quantitativas para analisar o contexto da empresa, né? E a partir daí ter uma ferramenta de gestão estratégica. Então, existem alguns fatores que vão influenciar a empresa, sejam eles fatores internos como fatores externos, tá? Em termos de fatores internos, nós temos principalmente a cultura organizacional da empresa, né? Às vezes a empresa é uma gestão familiar, ela tem uma gestão mais centralizada, então tudo isso de certa forma, pode tornar o processo de decisão mais rápido, mais ágil, ou pode também tornar esse processo mais lento, né? Então, existem também alguns fatores, os fatores externos, que vão afetar aí a situação da empresa, tá? Como exemplo disso, nós temos a economia do país e a economia do mundo, né? E aí nós estamos vivendo, nesse momento, né, uma pandemia mundial, com reflexos em todas as empresas. Então, aí é um exemplo de como um fator externo, né, não controlado pelas empresas, pode afetar, né, de modo interno a empresa, né? Então, além disso, nós temos também quando a empresa ela tem uma sensibilidade à taxa de juros, e aí quando o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, define alterar uma taxa de juros, que é a Selic, né? E essa alteração da taxa de juros impacta diretamente na empresa, seja na decisão de financiamento, ou seja, numa empresa do ramo mais financeiro, como um banco, por exemplo. Quando o Copom muda lá as taxas de juros, você tem um efeito direto, né, sobre as decisões dos bancos, porque eles são afetados diretamente por alterações na taxa de juros. Tá? Outro fator externo que também influencia muito as decisões das empresas é o nível de inflação, que é o aumento generalizado no nível de preços de um determinado país ou região em um determinado momento específico do tempo, certo? Então, quando a inflação está muito elevada, a empresa ela não consegue ter previsibilidade dos seus fluxos de caixa, por exemplo, porque o dinheiro está perdendo valor muito rápido, que é um efeito da inflação. Então, isso também afeta aí as decisões internas, as decisões, né, da empresa. Outro aspecto importante é o ramo de atuação daquela empresa. Se existe um determinado incidente que afeta todo o segmento de uma determinada empresa, né? E isso, consequentemente, a empresa precisa mudar suas estratégias, né? Fazer alguma política para alterar aí as suas decisões, certo? Políticas governamentais também é um fator externo que afeta diretamente, né, a empresa, tá? Seja quando o governo muda uma política lá, né, como ocorreu mesmo há 2, 3 anos atrás, quando o governo fez uma política direcionada para a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, empresas daquele segmento, elas foram beneficiadas, elas tiveram um efeito, porque, em geral, houve um aumento nas vendas dessas empresas, porque o governo diminuiu a carga tributária incidente sobre os produtos que elas comercializavam e nós, consumidores, começamos a demandar mais, porque os produtos eles tiveram um preço, acabou com um preço reduzido, certo? Então, isso são exemplos de como fatores externos afetam a decisão da empresa, tá?
Um outro aspecto, né, da análise de índice é que esse tipo de análise ele envolve métodos de cálculo e interpretação de índices financeiros para analisar e monitorar o desempenho da empresa. Então, se você, enquanto administrador financeiro, for questionado como é que está a situação da minha empresa, né, você vai precisar estipular índices a partir dos dados que forem gerados na contabilidade para que você consiga aí responder a essa pergunta, a esse questionamento e também que gere relatórios, né, que serão utilizados aí pela gestão da empresa para tomar decisões, tá? Então, os insumos fundamentais para análise de índices são as demonstrações de resultado e balanço patrimonial, certo? Então, a análise com base em índices extraídos das demonstrações financeiras de uma empresa interessa aos acionistas, interessa aos credores, interessa também aos próprios administradores do negócio. Então, os credores, eles se interessam principalmente pela liquidez de curto prazo. Se eles estão disponibilizando crédito para aquela empresa, está financiando as decisões daquela empresa, ele precisa ter a segurança de que a empresa ela é líquida no curto prazo, ou seja, ela vai conseguir pagar aquilo que ela tem de obrigação para com esses credores. Então, eles estão interessados nisso, tá? Então, em primeiro ponto, indicadores são interessantes também para essas pessoas que estão ali financiando as decisões da empresa, certo? Os acionistas, tanto os acionistas existentes quanto os acionistas em potencial. Eles estão interessados nos níveis atuais e futuros de retorno e risco daquela empresa, certo? Por quê? Porque isso vai afetar diretamente o preço da ação da empresa. E a ação nada mais é do que uma fatia aí da empresa, certo? Além disso, a administração, né, usa os índices para monitorar o desempenho empresarial de um período para outro. É possível você analisar o contexto da empresa, né, a partir dos indicadores, certo? Agora, a parte mais importante de tudo, no que diz respeito à análise de índice, não poderia ser outra. É a interpretação daquele valor que é gerado ali a partir do índice. Então, essa é a parte mais importante aí. Então, vamos começar falando, basicamente, de duas análises mais gerais e mais simples. Primeiro, a análise de corte transversal, né, que é a análise que envolve a comparação dos índices financeiros de diferentes empresas em um determinado ponto do tempo. Então, eu faço um recorte, ano de 2019, empresa do setor financeiro. Aí eu calculo alguns índices, eu olho lá como é que foi o resultado líquido dessa empresa, lucro, né, margem, enfim, uma série de indicadores para um determinado período específico de tempo, tá? E além disso, é possível também fazer essa análise, em vez de comparar com várias empresas, definir qual é a empresa que é líder naquele mercado, naquele segmento, naquele ramo, e calcular os indicadores para aquela empresa, calcular os seus indicadores e comparar com o desempenho daquela empresa que é a empresa líder. Esse tipo de análise, quando nós comparamos com a empresa líder, nós costumamos chamar de análise benchmark, né? Porque você está fazendo ali uma comparação com uma empresa que é líder naquele segmento. E esse tipo de análise de custo transversal ele é aplicado basicamente no balanço patrimonial e demonstração de resultados do exercício. No balanço patrimonial, nós vamos olhar indicadores relacionados à estrutura de ativos e as fontes de financiamento, ou seja, o passivo da empresa e os ativos, né? E aí tem vários indicadores que nós vamos falar daqui a pouco, certo? Que nós vamos precisar das informações do balanço patrimonial para poder gerar aí esses indicadores, tá? Quando nós analisamos a demonstração de resultados dos exercícios, nós analisamos basicamente a participação de cada elemento na formação do lucro ou prejuízo daquela empresa, verificando, né, a receita operacional líquida, né? Então, assim, nós olhamos para as informações geradas no DRE
e fazemos algumas comparações relativas para entender um pouco aí do contexto da empresa, certo? E podemos também fazer uma análise mais transversal, né? Essa análise análise de série temporal, tá? Transversal foi a análise que nós fizemos anteriormente, que é a análise num ponto específico do tempo. Já a análise de série temporal, nós analisamos a empresa ao longo do tempo, certo? E aí nós podemos fazer tanto comparações dentro da empresa, porque eu consigo olhar ela no passado e no presente, ver como decisões passadas tiveram efeito hoje, certo? E podemos também comparar a nossa empresa com outras empresas do setor, certo? E aí, tanto essa análise de série temporal quanto a análise, né, de corte transversal, nós podemos usar algumas técnicas para fazer projeções e também para fazer algumas análises, algumas estimativas, certo? E agora um mix das duas análises, né? Análise de série temporal com análise de corte transversal. Essa abordagem ela acaba sendo mais informativa, né? À medida em que combina os dois indicadores. Eu posso olhar a minha empresa num determinado ponto do tempo, né? E comparar, fixar aquele ponto e comparar o desempenho daquele momento específico, ou seja, nós podemos analisar a empresa nesse momento, no ano de 2020, comparado, fixando aqui esse período de 2020, comparado com outros períodos anteriores, certo? Que aí nós já estamos partindo mais para uma análise de série temporal, à medida em que nós olhamos também o histórico dessa empresa, para poder fazer uma projeção para frente, tá? Uma visão conjunta vai permitir analisar a tendência do comportamento de um índice em relação à tendência do setor. Não tem como você calcular a tendência se você não usar algum conhecimento de série temporal, certo? E aí você consegue comparar ali a empresa em relação ao setor que ela atua. Contudo, é preciso, antes de mais nada, nós termos algumas precauções ao utilizar índices financeiros, certo? Para fazer nossas análises. Primeiro, os índices que revelam grandes desvios em relação à norma, né, são apenas um sintoma de um problema. Então você foi lá, calculou um determinado índice e verificou que existia um valor muito distoante daquele valor do setor específico, né? E aí você, a partir dali, que tira conclusões talvez até precipitadas. Então, em geral, o que você precisa? De mais análise, de mais índices. Então, você não pode tirar conclusões a priori a partir de uma análise muito simplificada da realidade. Ou seja, um índice, por si só, não costuma fornecer informações suficientes para você julgar o desempenho geral da empresa. Então, é preciso você fazer análises comparativas com outros índices, com outras empresas, com outros momentos do tempo também. Então, os índices, né, que estão sendo comparados devem ser calculados com demonstrações financeiras referentes à mesma data do ano. Porque se você compara, né, calculou aquela demonstração financeira em um determinado período, usando uma metodologia, calculou outra demonstração em um outro momento do tempo, utilizando uma metodologia diferente, né, porque aí houve uma mudança de metodologia. Naturalmente, esses dois dados não são comparáveis. Então, você não pode fazer uma análise a partir dessas informações. Senão, você vai incorrer naquilo que nós chamamos de análise espúria. Então, nós fazemos uma análise a partir de algo que não faz sentido, certo? Sem contar que, quando nós analisamos em diferentes momentos do tempo, existe também efeitos de sazonalidade, que pode conduzir você para uma análise equivocada, né? E não te dá aí um bom resultado interpretativo aí da situação da empresa. E muito cuidado com a inflação, que é o aumento generalizado do nível de preços em um determinado momento específico, certo? Porque a inflação ela faz com que as demonstrações, os valores ali, eles sofram alterações. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, né, como é que se comporta a inflação.
Com R$1, há 5, 6 anos atrás, nós conseguimos comprar aí 10 pães, certo? Chegava ali na quitanda, comprava 10 pães com R$1, cada um a 10 centavos. Hoje, se você for numa quitanda qualquer, com esse mesmo R$1, você vai comprar em torno de 2 a 3 pães, certo? Isso significa dizer que 5, 6 anos atrás, o seu R$1 valia muito mais do que o que ele vale hoje. Houve aí uma inflação de preços que fez com que seu valor financeiro ele sofresse uma redução, uma perda de valor, certo? Então, a inflação, você tem que primeiro extrair a inflação para poder fazer suas análises. Porque você tem um efeito ali que é um efeito inflacionário. E na maioria dos casos você não está sendo considerado ainda, certo? Dito isso, nós vamos falar agora de 3 grupos de indicadores econômicos e financeiros. Primeiro, os índices de liquidez, depois os índices de atividade e, por fim, índices de endividamento. Cada um desses 3 grupos de índices leva-nos a uma interpretação sobre uma outra ótica aí a respeito da situação financeira da empresa. Seja em termos de atividade operacional, seja em termos do seu endividamento, seus compromissos financeiros, seja em termos da sua capacidade de pagamento de suas despesas, né? Olhando para a liquidez dessa empresa, certo? Então vamos lá, gente. Primeiro, liquidez de uma empresa é medida em termos de sua capacidade de saldar as obrigações a curto prazo, à medida que essas obrigações elas forem aparecendo. Então, o que é que nós vamos olhar aqui basicamente? Se os ativos que a empresa tem conseguem ser suficiente, na verdade, para cobrir aquele passivo no curto prazo, certo? E dentro do índice de liquidez, existem 2 medidas que são fundamentais para nós analisarmos. Primeiro, é o índice de liquidez corrente, tá? E depois o índice de liquidez seca. Então, nós vamos lá. Primeiro, o índice de liquidez corrente é um dos índices financeiros mais comumente citados e vai medir a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo, certo? Então, como é que nós calculamos esse índice de liquidez corrente? Nós pegamos o ativo circulante da empresa e dividimos pelo passivo circulante. Ou seja, nós estamos olhando, né, quanto, né, do passivo circulante os nossos ativos conseguem cobrir. E quanto maior for esse índice de liquidez, né, mais líquida é a empresa. Mais líquida é a empresa. Então, quanto maior, melhor, certo? Porque se o índice de liquidez for maior, qual a condição para o índice de liquidez ser maior? É que o passivo circulante que está no nosso denominador ele seja o menor possível. Ou seja, a empresa tenha muito mais patrimônio, muito mais bens e direitos do que dívidas e obrigações, certo? Já a liquidez seca, nós vamos excluir do cálculo que nós fizemos anteriormente, nós vamos excluir os estoques e as despesas antecipadas, né? Que costumam ser menos líquidos do que os demais ativos circulantes. Então, quando nós falamos de liquidez, nós estamos falando da capacidade da empresa de converter tudo aquilo que está no ativo em dinheiro, certo? Então, estoque, né, geralmente é mais difícil ser convertido. Às vezes você tem um estoque de mercadorias inacabadas, às vezes nós temos um estoque de insumos que serão utilizados para produzir mercadorias para só em seguida ser comercializado. Então, a capacidade de conversão, tanto de estoque quanto de despesas antecipadas, é menor, tá? Então, quando nós tiramos essas duas variáveis, digamos, essas duas contas do nosso ativo circulante e olhamos essa diferença em cima do nosso passivo circulante, nós temos o índice de liquidez seca, né? Esse indicador, né, na verdade, ele vai revelar o percentual das dívidas de curto prazo que pode ser resgatado mediante o uso dos ativos circulantes de maior liquidez. Então, nós vamos olhar única e exclusivamente para os ativos circulantes de maior liquidez e nós vamos verificar quanto
dos nossos passivos a gente consegue cobrir, né, com esses ativos aí, certo? E agora nós vamos passar para o índice de atividade. Então, falando do índice de liquidez, basicamente dois tipos: índice de liquidez seca e índice de liquidez corrente, certo? Calculamos e entendemos que a liquidez, na verdade, é a possibilidade da empresa de pagar aqueles compromissos que ela assumiu no curto prazo. Índice de atividades, né? Os indicadores de atividade visam a mensuração das diversas durações de um ciclo operacional da empresa, tá? Então, esses indicadores envolvem todas as fases operacionais típicas de uma empresa, que vão desde a aquisição de insumos básicos ou mercadorias até o recebimento, né, das vendas realizadas. Então, olhando para o ciclo operacional da empresa, né, as variáveis que estão lá no balanço e no DRE, nós vamos olhar basicamente para esses valores e calcular indicadores que vão trazer para a gente, né, diversas informações a respeito de quando a empresa, como é que está o giro de estoque dessa empresa, qual é a capacidade de conversão, né, em vendas, aqueles estoques que ela mantém ali. Então, questões estão relacionadas dentro aí do ciclo operacional da empresa, certo? Então, como eu estava falando, são esses indicadores que visam a mensuração aí das diversas etapas do ciclo operacional da empresa. E são indicadores que vai envolver todas essas etapas, como eu falei antes de passar o slide, ok? E aí o primeiro índice que nós vamos analisar em termos de atividade é o prazo médio de estocagem, que na verdade vai indicar o tempo médio necessário para a completa renovação, ou seja, venda daqueles estoques da empresa. Então ele vai mostrar para a gente como é que a empresa, qual é o tempo médio em dias ou em meses, qual é o tempo médio, né, que a empresa renova todo o seu estoque, tá? Então, assim, ela tem um estoque, para ela renovar aquele estoque, ela precisa gerar mercadorias e vender. Então, se eu tenho uma velocidade de vendas alta, obviamente que o prazo médio de estocagem é curto, né? Então, quanto maior for esse índice, maior o prazo em que diversos produtos permanecerão estocados. Então, assim, o interessante aqui do prazo médio de estocagem é que ele seja o mais curto possível, porque significa que a equipe comercial da empresa é muito forte e consegue fazer as vendas girar muito rápido, certo? De tal modo que a empresa consegue renovar seus estoques com uma frequência maior, tá? Porque estoques elevados, quando permanece muito estoque na empresa, você tem uma necessidade também de investimento em estoque, né? Para garantir que aquele produto estocado ali ele não perca. Então, é um dinheiro parado, certo? Então, isso eleva o custo para a empresa, né? E a fórmula dele, ela é calculada dessa forma aqui, gente. O prazo médio de estocagem, na verdade, é o estoque médio, né, de produto que a empresa mantém sobre o custo do produto vendido. E aí você tem uma velocidade, né, para verificar o tempo em dias, nesse caso aqui que nós estamos multiplicando 360, vamos ter o tempo em dias, né, que a empresa consegue renovar seus estoques. Então, esse indicador, na verdade, pessoal, ele vai medir qual é a eficiência, mede a eficiência com que os estoques são administrados e a influência que exerce no retorno global da empresa. Por quê? Nós vamos ver um indicador, né? Depois nós vamos analisar indicadores de rentabilidade, nós vamos ver que existe lá um indicador de retorno sobre ativo. E o estoque ele está em ativo, ele está na conta de ativo. Então, se eu tenho um estoque muito alto, né, que está me gerando um custo também elevado, obviamente que isso vai reduzir o retorno global sobre aquele ativo, né? Então, assim, um prazo maior de estocagem acarreta necessidade de maiores investimentos em ativo, constituindo, em consequência, um fator redutor do retorno da empresa.
certo? Ficou claro isso, gente? Então vamos lá. E um outro indicador aqui de atividade é o giro de estoque. Veja, no slide anterior, nós analisamos o prazo médio de estocagem. É o tempo médio que o meu produto fica estocado na fábrica, certo? E agora nós vamos analisar o giro de estoque, que mede a atividade ou liquidez do estoque da empresa, né? Então, nós vamos pegar o custo das mercadorias vendidas, né, sobre o percentual aí, sobre o total, na verdade, de estoque. Então, à medida em que o giro resultante, ele só vai ter significado, gente, se for comparado, né, aí com de outras empresas do mesmo setor, ou com o giro da mesma empresa no passado. Lembra do corte de série temporal, né? Quando nós falamos logo no início da análise de série. Então, assim, um indicador isoladamente, em determinado ponto do tempo específico, ele não vai te dar tanta noção, porque o giro de estoque, a empresa vai adotar algumas medidas ali para aumentar esse giro, certo? E depois ela vai analisar ao longo do tempo se aquelas medidas que ela adotou, se aumentou ou não o giro de estoque. Prazo médio de recebimento. Isso aqui é importantíssimo, tá? Que na verdade é a idade das contas a receber, né? É o tempo que as contas da empresa, né, eles levam aí, né, para ser convertidos para a empresa, certo? Então é útil para avaliar, por exemplo, as políticas de crédito da empresa. Tanto as políticas de crédito quanto as políticas também, né, de cobrança. E pode ser obtido de uma forma bem simples, gente. Nós vamos dividir o saldo das contas a receber de clientes pelo valor diário médio das vendas. Então, assim, ó, prazo médio de recebimento, contas a receber, que está lá na nossa parte de ativo, e o valor diário médio das vendas, que a gente consegue lá no fluxo de caixa. A partir do fluxo de caixa, a gente consegue verificar aí qual o valor diário médio de vendas, né? E aí, com base nessa razão aqui, nós conseguimos definir qual é o prazo médio que a empresa tem ali, ou melhor, qual é o prazo médio que a empresa trabalha, né, recebendo aí aquelas despesas, né, das contas lá que ela tem para receber, certo? E se a gente quiser ver isso em termos diários, né, porque aqui embaixo está valor médio diário, então nós precisamos dividir as vendas anuais, né, pelos 365 dias, que aí nós temos o valor médio diário, certo? O prazo médio, assim como nós temos o prazo médio de recebimento, nós temos também o prazo médio de pagamento, que é o tempo médio das contas devidas pela empresa aos fornecedores. E aqui é quando você vai analisar qual é a média, qual é o prazo médio que a empresa tem aí para pagar suas despesas. E aqui é interessantíssimo para você entender, por exemplo, se a empresa, vamos pensar da seguinte forma, os fornecedores da empresa, eles disponibilizam um prazo para pagamento de 45 dias, né? E a empresa, ela trabalha, né, oferecendo para os seus clientes um prazo médio aí de 30 dias para os clientes pagarem as suas despesas. Então, perceba, ela está comprando com prazo de 45 e está vendendo com prazo de 30. Ela está com 15 dias aí, né, de margem de folga, caso determinado cliente ali atrase um pagamento. E isso permite que ela consiga saldar as dívidas dela, né, dentro do prazo que o fornecedor estipulou. E como é que nós fazemos essa conta, Alessandro? Muito simples. Basta pegar, né, a conta fornecedores, tudo que ela deve, e dividir pelo valor médio, né, diário das compras, né? Então, basicamente, como a gente quer um valor diário, divide as compras anuais por 365. Então, normalmente as compras elas são estimadas como uma porcentagem do custo das mercadorias vendidas. Então, a partir do custo das mercadorias vendidas, nós conseguimos estipular ali um valor médio diário de compras, né?
E aí você consegue fazer uma estimativa. Esse valor só é significativo também, né, quando nós levamos em consideração as médias de crédito oferecidas pela empresa, né, como eu havia falado para vocês. Então, à medida em que eu olho qual é o prazo médio para recebimento e o prazo médio que eu passo ali para o meu cliente, certo? E tem também, gente, o índice giro do ativo total, que aqui indica a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos para gerar vendas. Esse indicador aqui é fantástico, certo? Porque nós vamos pegar a venda geral da empresa, todas as vendas que a empresa realizou, e vamos dividir aqui pelo ativo total dessa empresa. E aí, gente, aqui a gente pode brincar com esse índice aqui, fazer várias modificações. Nós podemos analisar, por exemplo, o giro do ativo total para vendas à vista, os giros do ativo total para vendas a prazo, basta nós alterarmos aqui em cima, certo? E aí a gente consegue ver, né, qual é a capacidade que a empresa tem de pegar todo aquele ativo que ela tem e converter aquilo em vendas, né? Então veja que coisa fantástica. Então é de se esperar que quanto maior for esse giro de ativo total do negócio, maior vai ser a eficiência dessa empresa. Se a empresa tem um ativo que ela consegue converter rapidamente em vendas, então a eficiência dessa empresa de conversão é fantástica, certo? Então essa medida tende a ser de grande interesse tanto para a administração, porque indica se as operações foram financeiramente eficientes, né? Então veja, a administração implementou uma política de marketing, né? Implementou a política de marketing, a equipe de vendas, a equipe comercial foi lá, assumiu, né, o controle e fez com que as vendas rolassem, gerassem muitas vendas em um curto período de tempo. Então veja, com base nesse resultado aqui do giro de ativo total, eu consigo analisar, por exemplo, uma política de marketing, uma política comercial, né, uma política de descontos. Então, assim, uma série de coisas que nós podemos analisar a partir daqui, certo? E o outro indicador que nós vamos analisar agora é o índice de endividamento, tá? Isso aqui é essencial também, para a gente entender a saúde financeira da empresa. Veja que o índice de atividade está mais preocupado com a capacidade operacional da empresa, tá? O índice de liquidez é a capacidade da empresa de honrar seus compromissos, de converter ativo em dinheiro para fazer frente às suas obrigações, certo? E agora o índice de endividamento, né? A situação de endividamento de uma empresa, gente, indica o volume de dinheiro de terceiros usado para gerar lucro. Então, na verdade, quando nós olhamos o endividamento, empresa buscou recursos que vai entrar ali no passivo e esses recursos serão investidos em ativo que serão convertidos em lucro. Então, na verdade, o endividamento ele mede justamente isso. Qual é a capacidade, né? Qual é o volume de dinheiro que a empresa pegou de terceiros e converteu isso em lucro, tá? Então, refere-se à capacidade da empresa de liquidar os compromissos já assumidos e o seu potencial de crédito junto a fornecedores e instituições financeiras. Então, quanto maior o endividamento da empresa, gente, maior é o risco, né, de que a empresa seja impossibilitada de honrar esse pagamento. Então, quando a empresa está com uma alavancagem muito alta, está conseguindo converter muito pouco em vendas, ou seja, gerar caixa, né, o seu endividamento pode impossibilitar ela de honrar os seus compromissos financeiros, certo? De um modo geral, quanto mais dívida uma empresa usa em relação ao seu ativo total, maior é a sua alavancagem financeira. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, quanto mais dívida, ou seja, quanto mais obrigações a empresa está assumindo, né, em relação àquilo que ela está reinvestindo, né, ou seja, em relação àquilo que ela dispõe em termos de ativo, maior vai ser a sua alavancagem. Então tem que tomar muito cuidado, gente, porque quando existe um descolamento muito grande entre ativo, né, e passivo, pode existir uma excessiva alavancagem financeira da empresa. E aí ela não conseguir honrar aí seus compromissos, certo? A alavancagem financeira, em última instância,
é uma amplificação do risco e do retorno por meio do uso de financiamento a custo fixo, como dívidas e ações preferenciais. Então a empresa pode tomar um empréstimo diretamente numa instituição financeira, certo? E pode se financiar assumindo dívidas com acionistas, emitindo ações aí no mercado financeiro, certo? E há dois tipos de medidas gerais de endividamento. Primeiro, nós temos as medidas que olham o grau de endividamento da empresa. E segundo, nós temos nós temos as medidas ou os índices que vão olhar a capacidade de serviço da dívida, né? Que, ou seja, né, quando nós analisamos a capacidade, é a possibilidade da empresa pagar aquela dívida que ela assumiu, né? E o grau de endividamento, nós vamos verificar agora como é que ele é calculado, tá? O grau de endividamento, na verdade, ele vai medir o montante de dívida em relação a outros valores importantes do balanço patrimonial da empresa. Então, uma medida popular do grau de endividamento é o índice de endividamento, né? Que vai medir aí quanto é que está o endividamento da empresa, tá? Já a capacidade de serviço de dívida reflete a capacidade da empresa para efetuar pontualmente os pagamentos necessários à longa vigência de uma dívida mensurada usando aí índices de cobertura, tá? Então, de um modo geral, quanto menores os índices de cobertura de uma empresa, menor é a certeza de que ela consiga pagar suas obrigações fixas. Pensa da seguinte forma: a empresa tomou um empréstimo, tá? E aí todo mês ela tem que pagar juros, tem que pagar o principal e tem as suas demais despesas. Então, quanto menor for o índice de cobertura, menor também significa a capacidade da empresa de cobrir aquelas despesas no curto prazo, certo? E assim, existem dois índices de cobertura que são mais populares. Primeiro é o índice de cobertura de juros, é a capacidade da empresa de pagar despesas referentes a juros, e o índice de cobertura de obrigações fixas, que é a capacidade aí, que vai medir a capacidade da empresa de pagar aquelas obrigações que ela tem fixas todo mês, tá? Índice de cobertura mede, na verdade, quantas vezes o lucro operacional da empresa, adicionando as receitas financeiras e outras despesas, né, e outras receitas, desculpem, eles vai conseguir cobrir as despesas financeiras, consideradas isoladamente, ou seja, despesas de juros, certo? E as despesas de juros mais os compromissos fixos da empresa, como as despesas com arrendamento mercantil, parcela do principal de empréstimo e financiamentos a pagar. E agora nós vamos falar do índice de endividamento geral, que vai medir a proporção do ativo total financiada pelos credores. Então, quanto do ativo total da empresa, por isso ele está no denominador, né, é financiado por capital externo à empresa, né, pelos credores da empresa. E quanto mais elevado esse indicador, pensem comigo, vamos lá. Quanto mais elevado for esse indicador, significa o quê? Que o passivo ele é maior do que o ativo. Ou seja, a empresa tem mais obrigações, né, do que direitos e bens, certo? O passivo é muito maior do que o ativo. Então, nesse caso, quanto mais elevado esse índice, maior é o grau de endividamento da empresa. Ou seja, maior a sua alavancagem financeira, certo? Elevadas proporções nesse índice revelam que a empresa está excessivamente endividada. Quando você tem um índice de endividamento geral muito alto, a empresa pode estar excessivamente, né, endividada. E o índice de cobertura de juros, ele mede a capacidade da empresa de honrar seus pagamentos contratados de juros. Então, quanto maior for o valor, né,
maior é a capacidade da empresa cumprir essas obrigações. Aqui já é o oposto do índice anterior, certo? Porque aqui eu vou olhar o lucro antes dos juros e imposto de renda, né? É o lucro operacional mais as receitas financeiras mais as outras receitas sobre as minhas despesas com juros, as despesas financeiras. Então, quanto maior for esse indicador, índice de cobertura, significa que a empresa tem uma facilidade maior para cobrir aí, né, as suas despesas com juros, certo? Então, em geral, é aceitável, né, um valor desse indicador em torno de 3%. E quanto mais próximo de 5% é o mais preferido, tá? Com a capacidade aí da empresa de honrar aí as suas despesas com juros. Já o índice de cobertura de obrigações fixas, ele vai medir a capacidade da empresa de fazer frente a todos os compromissos fixos, tais como juros, que nós olhamos no indicador de cobertura de juros, certo? Mas vamos olhar também, né, o principal da dívida, ou seja, a amortização daquele valor que tomou-se como empréstimo, os arrendamentos mercantis que a empresa tem, além disso, os dividendos que são pagos para nós acionistas. Então, nós vamos olhar agora o índice de cobertura dessas obrigações que são fixas, né, da seguinte forma: lucro operacional, né, antes, né, do imposto de renda, mais os arrendamentos. E desse numerador aqui, que você observar, é o mesmo numerador do anterior. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, lucro operacional, receita financeira, mais outras receitas, né? Nós adicionamos aí as despesas com arrendamento, né? Então, nós vamos tirar esse valor aqui, nós vamos dividir pelas despesas financeiras, mais as despesas de arrendamento, mais aqui a parte do principal dos empréstimos e financiamento, nós tiramos aí a alíquota tributária, certo? Quando nós calcularmos esse índice aqui, quanto menor esse índice, maior vai ser o risco para os credores e proprietários. Então, quanto maior o índice, menor o risco, né? Justamente porque a empresa vai conseguir fazer aí frente àquelas despesas que ela tem fixas, certo? E basicamente essa aula nós finalizamos ela aqui, e aí nós falamos, né, definimos para vocês conceito de liquidez, falamos de alguns indicadores de liquidez, indicadores de atividade e indicadores de endividamento da empresa, certo? Na próxima aula nós daremos continuidade, nós vamos falar dos outros indicadores, tá? E aí, no final aqui eu deixei quais foram os capítulos que nós utilizamos para a apresentação dessa aula. Como sempre, eu recomendo fortemente que vocês confiram o material base que nós estamos utilizando aí para você estar se aprofundando cada vez mais no conteúdo apresentado, certo? E até a próxima aula.